Ok, então bem-vindos a Cuidando do Seu Corpo. Eu amo isso. Sim, e tem muitos lugares onde podemos ir nessa chamada, e eu convido vocês, se vocês tiverem coisas que querem perguntar, vocês podem colocar no chat, e eu posso também abrir para perguntas verbais em algum momento. Eu então, uma das coisas que realmente me inspirou a criar isso é que tem muitos jeitos diferentes que podemos cuidar dos nossos corpos, e quando cuidamos dos nossos corpos, eles também podem cuidar de nós, nos ajudar a cuidar de nós, que é uma pergunta linda que o Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, deu para uma amiga minha que provavelmente muitos de vocês conhecem, a Julia Soras Meres. Ele deu essa pergunta para ela: Corpo, você pode me ajudar a cuidar de mim? E eu amo essa pergunta, e com as ferramentas de Access Consciousness, que são o que nós vamos usar amplamente nessa chamada, e tem algumas outras coisas que eu gostaria de trazer também, sobre algumas coisas de movimento que eu faço e algumas outras coisas. É, Quando você faz uma pergunta, você pode receber as energias que vêm dessa pergunta, e não é sobre agora eu preciso achar uma resposta e fazer o que qualquer que seja a resposta, uma coisa assim. É fazer uma pergunta e perceber, comece a perceber as energias que aparecem. Então, eu convido todos vocês a brincarem com isso agora. Corpo, você pode me ajudar a cuidar de mim? E veja que energias aparecem para você. E você pode perceber algo que é um pouco mais tangível ou cognitivo, e pode não ser, pode ser só energético. Você pode ter um senso de, que gostoso. E isso, Lindsay, você continua saindo do mudo. Então, sim. Então, que comunicação energética você tem com o seu corpo que você não reconheceu, e que comunicação energética você pode escolher ser e ter com o seu corpo que permitiria o cuidado que você pode ter por ele, que o seu corpo pode ter por você, que sejam muito maiores do que você se dá conta. E tudo que não permitir isso, você vai destruir e descriar. Certo e errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povas, bases, criações e além. Então, isso alguém agora, ou escutando depois, esse é o enunciado claro do Access Consciousness. E se você quiser saber mais sobre ele, pode entrar em theclearingstatement.com. Mas é só uma ferramenta linda que temos em Access, que deleta, é como um botão de deletar para todas as energias que estão aí quando fazemos essas perguntas. E é uma ferramenta muito poderosa. Então, se você. Então, eu quero falar um pouco de uma das coisas que tem sido uma virada de jogo para mim, que é a consciência de que os nossos corpos. Isso também é de Access Consciousness. Essa ideia de que nós somos seres infinitos, não só uma ideia, mas um convite para você perceber o que é verdadeiro para você, talvez uma realidade, que nós somos seres infinitos e que tivemos muitas vidas, em muitas encarnações diferentes ao longo dessas vidas, e que os nossos corpos têm uma consciência própria que não é exatamente igual a você, o ser infinito, e também não é separado. Então, tem essa linda brincadeira de eu sou o ser que tem esse corpo nessa vida,
e que escolheu esse corpo nessa vida e criou esse corpo nessa vida para contribuir para tudo o que eu estou pedindo para ter e ser mais como um ser infinito. Então, os nossos corpos têm essa linda consciência e conscientização como organismos físicos, eles têm essa linda conscientização de meio que o que é requerido na realidade física, o que nós podemos criar na realidade física. Nossos corpos sabem sobre criar todos os tipos de coisas, como dinheiro, negócios, com como podemos ser com a nossa família, nos nossos relacionamentos. Eles têm muita sabedoria e têm muita consciência. E quando quando nós estamos dispostos a cuidar dos nossos corpos e permitir que eles cuidem de nós, então podemos realmente ter essa intimidade linda com os nossos corpos e a consciência dos nossos corpos que vai além do que nós decidimos que precisamos que as coisas sejam, como decidimos que precisamos ter as coisas e como elas precisam aparentar e tudo isso. E nós podemos estar na pergunta e nessa intimidade da exploração com os nossos corpos e literalmente esse senso de o seu corpo. Nós estávamos falando, eu ouvi uma conversa quando eu entrei no Zoom sobre se respaldar, que é uma classe que eu faço, que é sobre realmente chegar realmente na parte de trás do seu corpo, começar a acessar a parte de trás do seu corpo, a força das suas costas, para ter esse senso de abertura e se mover no mundo de um jeito diferente, intimidade com você. E isso, sabe, quando podemos nos respaldar e os nossos corpos podem nos respaldar, tem um senso tão grande de paz e de possibilidade que pode aparecer que é completamente diferente de como a maioria das pessoas vive. Então, você estaria disposto a funcionar no mundo e com o seu corpo de um jeito que seja totalmente diferente de como a maioria das pessoas vive? Isso é algo que você está pedindo? Isso é algo que você gostaria de ter? O que eu quero dizer com isso é facilidade, alegria, glória, verdadeira facilidade com tudo. E tudo que não permite isso, e tudo que não permite você receber o que o seu corpo pode contribuir para você com isso, e que você pode contribuir para ele, você vai destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 100, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. Então, nós temos. Então, os 5 elementos da intimidade no Access são uma das minhas ferramentas preferidas e realmente algo que eu vejo como absolutamente necessário e fundamental para termos conosco e com nossos corpos, para realmente poder criar algo que seja diferente e além. Então, os 5 elementos da intimidade são vulnerabilidade, gratidão, permissão, honra e confiança. E você pode ter isso com outras pessoas somente se você estiver com você. E eu também ouso dizer se você tiver isso com o seu corpo. Então, ter vulnerabilidade significa que não temos barreiras, não fazemos julgamento, não fazemos nada para manter nada de fora do nosso mundo, não nos separamos de nós mesmos, nem dos nossos corpos, não nos separamos do mundo. Ter permissão é literalmente não ter nenhum ponto de vista e ser num espaço em que nós não julgamos, estamos comprometidos a não julgar os nossos corpos, não nos julgar, não julgar as nossas circunstâncias, o que temos, o que criamos, o que não criamos, tudo isso. E não torna você um capacho, torna você um poder e alguém que tem tanta consciência disponível para você para criar algo muito diferente de todas as maneiras. Então, permissão é um lindo espaço e absolutamente essencial se você realmente gostaria de ter uma realidade diferente e cuidar do seu corpo e que o seu corpo cuide de você. Você não pode ter julgamento do seu corpo e de você.
Gratidão é viver com esse espaço de uau, como eu fiquei tão sortuda de ter esse corpo, de ser eu, de estar no mundo, de ser uma criatura diferente, de ter ferramentas diferentes para saber que facilidade, alegria e glória são possíveis, sabe? O que quer que seja pelo que você é grato. E ser isso, não só, eu sou muito grato como uma ideia, mas realmente viver num espaço de gratidão que é uma energia mágica e milagrosa que expande tudo. Honra é tratar, é se tratar e tratar o seu corpo com respeito e qualquer outra pessoa e a terra e então como seria tratar o seu corpo com respeito? Realmente honrar o seu corpo, o que quer que esteja acontecendo com o seu corpo, e se você não julgasse isso, sabe? E se fosse, ei, o que tá rolando? Sabe? Ser com o seu corpo de um jeito muito diferente. E confiança, sabe, que é esse lindo espaço de realmente nos dar o presente de saber que nós confiar em nós mesmos, confiar nos nossos corpos e saber que nós e nossos corpos vamos aparecer como nós e nossos corpos aparecermos, isso não está errado. E se tudo que ocorre na sua vida e com o seu corpo pudesse ser um presente para você ter mais e mais grandioso, às vezes não aparece como achamos que vai, às vezes não aparece como queremos que apareça, e tudo bem. Sabe, quando vamos para a pergunta, podemos receber os presentes de tudo, de verdade, de tudo. Isso é ser uma criatura muito diferente no mundo, certo? Então, o que você pode ser com o seu corpo e o que o seu corpo pode ser com você, que permite que você tenha esses elementos da intimidade com você e com ele, que permitiria que você criasse além de tudo que você já considerou antes. E tudo que não permite isso, vezes um deusilhão, você vai destruir e descriar. Certo e errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povos, bases, criações e aléns. Ok, então, agora, se olharmos diretamente para as energias de cuidar do seu corpo, é um grande assunto, tem muitos lugares onde podemos ir com isso. E eu queria começar com esses elementos da intimidade e também essa energia de reconhecer a consciência do seu corpo, porque isso, como uma fundação, permite que você expanda tudo e também permite que você perceba e escolha o que quer que seja que você gostaria, o que quer que o seu corpo esteja mostrando para você. A consciência dos nossos corpos nos mostra tanto sobre criação, na verdade, sobre realidade física, sobre o que eles requerem. Nossos corpos sempre estão nos dando informação sobre o que eles requerem. Então, mas se você tiver esse senso de separação do seu corpo e você tiver esse senso de julgamento, você não está sendo vulnerável com ele, não está recebendo dele, você não consegue perceber e receber o que o seu corpo está pedindo em termos de você cuidar dele. E às vezes nós cuidamos dos nossos corpos de jeitos que são mais meio que diretos, talvez seja sobre comida, comer ou não comer, ou comer de um jeito diferente, algo assim. Mover os nossos corpos de um jeito diferente, cuidar dos nossos tecidos físicos, que é uma das minhas coisas preferidas para brincar, eu adoro explorar isso, e também tem a energia de como nós somos, se estamos julgando nossos corpos, nós estamos cuidando deles. E como seria se você considerasse o seu corpo, se você tivesse um lindo bebê e esse bebê estivesse, sabe, você tem
esse bebê lindo, doce, incrível, quão diligentemente você cuidaria dele? Você o julgaria quando ele chorasse? Você o julgaria se ele ficasse um pouco mal-humorado? Não. Você iria para a pergunta de, o que você requer, bebê? E nós fazemos isso, nem nos damos conta de que fazemos, mas fazemos com bebês. É bem difícil julgar um bebê, sabe? Porque eles são essas criaturas, os seus universos lindos e doces, eles são pura consciência, eles não têm uma mente ainda, eles não têm definições deles mesmos, não têm personalidades. Então, realmente podemos ser com bebês, os bebês nos convidam a ser um espaço diferente, porque eles não têm uma mente. Bom, é a mesma coisa com o seu corpo. Ele não tem uma mente, ele não julga você de volta, exatamente. Não tem nada disso. Então, os bebês derretem isso para fora da existência. É por isso que as pessoas amam bebês, sabe? E quando você. Então, como seria se o seu corpo, se você tratasse o seu corpo como um bebê? Como um lindo e doce bebê que estivesse assim: oi, eu requeiro algo agora, sabe? Eu requeiro alguma comida, ou sono, ou carinho, ou toque, ou cuidado. E se você usa as ferramentas de Access com o bebê, também, ele também pode contar para você, ei, você pode ser um espaço diferente, você pode ser uma energia diferente. Os meus bebês faziam isso comigo e eu não tinha as ferramentas de Access, então eu não sabia realmente. Eu não tinha todas as perguntas que eu poderia ter tido. Eles choravam muito. E nunca era porque estavam famintos, cansados ou precisando que a fralda fosse trocada, todas as coisas pelas quais passamos. Eles, na verdade, estavam me mostrando que eu podia ser um espaço diferente. E eu não peguei realmente o memorando até eles serem um pouco mais velhos. Eu fiquei assim: os meus filhos estão me mostrando coisas e me facilitando o tempo todo. Então, e se os nossos corpos realmente fossem assim também? Se os nossos corpos estivessem assim, ei, 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 eu só precisava chamar a sua atenção e eu estou mostrando para você que algo diferente é possível aqui. Você pode ser algo diferente? Eu vou ter mais facilidade se você fizer isso. Então, cuidar do seu corpo pode ser não só as coisas físicas que você faz para cuidar dele, mas também o espaço que você é. E ser um espaço diferente permite que os nossos corpos tenham mais facilidade, sabe? Nós podemos ter todos os tipos de coisas mentais acontecendo, pensamentos, sentimentos, emoções, todas essas coisas, e isso realmente afeta os nossos corpos, pode afetar nossa química, a nossa fisiologia, o nosso sistema nervoso. E muitas vezes os nossos corpos vão apresentar diferentes sintomas e coisas assim, porque eles estão assim, ei. Só estou fazendo o que eu posso para obter a sua atenção. E eu queria ler o que a Maria disse, que eles recebem sem pedir desculpas e nos convidam a expandir o nosso receber também. Com relação a bebês, e se isso fosse verdadeiro com os nossos corpos também? Então, quanto você controla o seu corpo? Tudo que isso é, você vai destruir e descriar? Certo e errado, bom e mal, pode poc, todas as 100, curtos, garotos, povo, descriações, bases e aléns. É... A Nádia diz: toda criança mostra para você um espaço totalmente diferente, é um presente, sou muito grata por eles. E se isso fosse verdadeiro para corpos também, certo? Cada corpo nos mostra um espaço diferente. E eu amo facilitar classes de 3 dias de corpo ou qualquer tipo de coisa de corpo. Mesmo agora, quando eu entrei nesse Zoom, vocês e os corpos de vocês estavam contribuindo muito. E eu fiquei assim, uau, isso é tão lindo, sabe? O espaço que vocês e os corpos de vocês estão sendo, trazendo, mostrando não só para mim, mas uns para os outros, e estando juntos, estar juntos presencialmente. Eu acabei de vir para casa de algumas classes lindas no Oriente Médio,
onde estávamos presencialmente, classe de 3 dias de corpo, a classe de se respaldar, fizemos algumas classes de X-Men, foi muito lindo estarmos juntos e tocarmos um ou outro com energia gentil e nutritiva, um espaço muito gostoso e muita mudança que pode acontecer quando cuidamos dos nossos corpos dessa maneira e damos para eles o presente do toque, o presente da presença, o presente de sair do julgamento deles, de ficar curiosos com eles e sobre eles. Então, o que é que o seu corpo está pedindo que você pode dar para ele, que se você fizesse isso, permitiria que você tivesse tanta facilidade, alegria e glória, intimidade, mudança, criação, e tudo que não permite isso, vezes um Deus e leão, você vai destruir, descriar? Certo e errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povas, bases, criações e aliens. E a Clara colocou essa pergunta aqui: Ei, corpo, você pode me mostrar o que é ser? E sim, o que o seu corpo sabe sobre ser e o que você sabe sobre ser, que você e o seu corpo podem descobrir e abrir. E é aí que vamos. A pergunta e a escolha são duas ferramentas em Access Consciousness que são tão imensas para abrir novos universos. E estamos no meio da classe de 6 dias agora, na Costa Rica e online. E uma das coisas que o Gary Douglas, que é um dos facilitadores, estava fazendo, ele estava nos convidando para esse saber de que quando nós fazemos perguntas e fazemos escolhas, nós realmente é como e se cada pergunta que você fizesse, cada escolha que você fizesse, estivesse abrindo um novo universo, um novo início. E tudo que não permitir isso, você vai destruir, descriar. E sim, certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 100, curtos, garotos, povos, bases, criações e aliens. Então, o que seria possível se você realmente tivesse os elementos da intimidade com o seu corpo e se permitisse fazer escolhas e perguntas muito diferentes que abrissem novas possibilidades e novos universos a cada 10 segundos. E com muita frequência funcionamos a partir dos pontos de referência do passado, estamos assim, é assim que o meu corpo é assim que são as coisas, é assim que a criação é assim que são os negócios, é assim que é o dinheiro. E nós nos apegamos e mantemos o passado vivo com as nossas mentes, o que é uma loucura. Cada momento traz possibilidades novas se você ficar na pergunta e estiver disposto a escolher isso como uma realidade. Nós mantemos, nós mantemos o passado vivo com as nossas mentes. E aí os nossos corpos aparecem como o espaço que nós somos, que inclui os nossos julgamentos, pensamentos, projeções, pontos de referência, determinam o jeito como as moléculas dos nossos corpos aparecem e se comportam. Então, a forma do seu corpo não tem muita definição em si. Nós damos essas definições com os nossos pontos de vista, com as significâncias, a estrutura, os pontos de referência que colocamos sobre tudo e sobre a realidade física. Agora, como seria se você pudesse acessar o seu corpo, de verdade, a sabedoria dele, as capacidades que o seu corpo tem de ser mutável, maleável, de ter metamorfoses e de se transformar o tempo todo, e se o seu corpo pudesse ser mais grandioso a cada dia, essa é uma das minhas coisas favoritas para brincar, ok.
quão mais grandioso o meu corpo pode ser hoje do que ele foi ontem é uma realidade totalmente diferente de envelhecimento, sabe? Envelhecimento é o meu corpo vai piorar a cada dia. Desculpa, isso não funciona para mim, essa não é a minha realidade. Então, tudo que não permite que você saiba, seja, perceba e receba o que é verdadeiro para o seu corpo, e está na pergunta, está na escolha disso, explorar isso, cuidar do seu corpo, ao não defini-lo, ao não julgá-lo, ao não dar para ele estrutura e significância, que o cria como algo limitado, como uma coisa limitada, em vez de um organismo de evolução e consciência. Você vai destruir, descriar tudo isso? Certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as 100, curtos, garotos, povas, bases, criações e aléns. Então, esses são alguns dos espaços, energias, perguntas, curiosidades que você pode voltar para isso, escutar de novo, para abrir o espaço, para que você escolha coisas diferentes. E tem todos os tipos de energias sendo tecidas aqui e que vão mudar e mudar e mudar no futuro, conforme você tem mais consciência, mais escolha. E algumas das ferramentas bom, eu compartilhei 1 milhão de ferramentas já, e eu também gostaria de compartilhar a classe de 3 dias de corpo, os processos corporais, são algumas das ferramentas, e aí tem várias outras também, mas os processos corporais de Access Consciousness são uma energia tão fenomenal para a exploração e a atualização de realidades diferentes com nossos corpos. E os processos corporais de Access Consciousness são processos energéticos de imposição de mãos que literalmente desfazem muitas das definições, julgamentos, os lugares onde solidificamos nossos corpos e os tornamos o efeito do mundo. E você coloca as suas mãos, sabe? Alguém coloca as mãos no seu corpo, você coloca as suas mãos no corpo de alguém, você corre um processo, e isso desfaz todos os tipos de coisas e permite que você entre num espaço diferente, que você e o seu corpo entrem num espaço diferente, onde tem muito mais disponível e muito mais possível. E isso para mim, os processos corporais são fundamentais para tudo na minha vida. Quando eu faço uma classe de 3 dias de corpo, uma classe avançada de corpo, o meu universo inteiro muda, porque nós desfazemos as solidificações dos nossos corpos e damos para eles essa energia nutritiva, e aí eles podem realmente aparecer de um jeito muito diferente para serem nossos parceiros na criação das nossas vidas. Eu sempre vejo, para mim, o meu negócio cresce, meus fluxos de dinheiro crescem, o meu universo expande a partir de receber os processos corporais. E tem, para mim, eles são um lembrete de quem eu realmente sou e do que o meu corpo realmente é e do que ele é capaz. E essas classes, você pode fazer classes individuais de processo corporal, você pode fazer uma classe de 3 dias de corpo, e eles desfazem e exponencializam tanta coisa. Você literalmente, eu sei que muitos de vocês já as fizeram, e você pode ter a sua própria consciência do que isso criou para você. E se você fez, mesmo que uma classe de um dia, de uma vez, ou uma classe de 3 dias de corpo, em que você tem alguns processos corporais, ou a classe de fundamento, corra em você, use-os todos os dias, encontre pessoas para trocar. Essas são energias muito poderosas que são projetadas para exponencializar a nossa realidade, a facilidade, a alegria e glória que podemos ser com o nosso corpo. Eles são um dos jeitos dinâmicos em que podemos cuidar dos nossos corpos e que os nossos corpos também podem nos ajudar a cuidar de nós. Então, é além do linear a beleza que esses processos corporais, processos criam.
E eu quero lembrar você disso. Se você se deu acesso a eles, por favor, não esqueça. Quando você for dormir à noite, coloque as mãos no seu corpo e peça para algo correr. E se você não fez uma classe de processo corporal, coloque as suas mãos no seu corpo e você pode fazer isso agora até. E qualquer coisa que o meu corpo possa receber, vamos ter isso, sabe? O toque é um universo tão poderoso e outras pessoas nos tocando com gentileza, com carinho. Esse é um jeito lindo de cuidar dos nossos corpos, um jeito muito lindo de cuidar dos nossos corpos. Quando nós tocamos nosso próprio corpo, isso também é um jeito lindo de cuidar dos nossos corpos, e você pode fazer isso a qualquer momento. Você pode fazer isso quando estiver dirigindo, você pode fazer isso. Eu me sinto que teria algo do Dr. Seuss. Você pode fazer no carro, você pode fazer numa caixa, você pode fazer muito longe, você pode fazer só para nós. É, esse era o meu jeito de fazer o Dr. Seuss. Mas, sabe, é verdade, agora, tô tocando a minha testa, sabe? Eu estava tocando a minha barriga antes, você não conseguia ver assim, quando você está mergulhando. E mesmo, foi muito legal, eu estava num avião, sabe, vindo de Riad para casa, e o cara ao meu lado, ele era muito espaço, era um homem lindo. E era gentil e fácil. Eu fiquei muito grata. Eu falei, obrigada, corpo. Eu sempre. Isso é uma coisa super pragmática. Eu fiz um podcast sobre isso que vai sair hoje, sobre viajar com facilidade, incluir o seu corpo nisso. Então, podemos compartilhar com vocês, mas quando eu reservo voos, eu sempre pergunto o que vai funcionar. Então, eu perguntei para o meu corpo o que vai funcionar. E quando eu estou procurando os voos e qualquer um que chamar a minha atenção energeticamente, é esse que eu reservo. Eu não tenho drama de voos, eu viajo muito e dificilmente eu tenho um atraso ou algo assim, é fácil, porque eu pergunto para o meu corpo o que vai funcionar. É um jeito de eu cuidar do meu corpo e o meu corpo ajudar a cuidar de mim. Então, eu também faço isso quando estou escolhendo o meu assento. Então, eu olho para o mapa dos assentos e falo o que vai funcionar. Corpo, qual assento vai ser facilidade, alegria e glória para você? Então, eu fiz isso para esse voo e eu estava meio decepcionada também, porque eu cheguei muito perto de receber um upgrade em um dos voos para a classe executiva. Eu nem vou contar a história, foi hilário, mas eu não recebi um upgrade. Mas foi tudo bem, na verdade. Foi tudo bem. Era um voo de 10 horas. Eu não voei um voo de 10 horas sem cena executiva em muito tempo. O meu corpo é uma rainha e eu estou disposta a reconhecer isso. E eu sempre, de algum jeito, crio voos de classe executiva para voos longos. E dessa vez não estava acontecendo, mas foi muita facilidade para mim. E parte disso foi esse homem. Os dois caras na minha fila eram muito espaçosos, fáceis. E o homem sentado ao meu lado, ele foi muito legal, porque tinham pontos durante o voo em que ele me tocava, o braço dele se pressionava contra o meu, ou a perna dele, ou o que fosse. E nenhum de nós tinha nenhum ponto de vista, e foi uma contribuição muito grande para mim. O meu corpo estava assim, toque, obrigada. E não tinha julgamento no mundo dele sobre isso. E eu consegui dizer que o corpo dele estava recebendo, ele era um humanoide, então, se você sabe o que isso é, humanoides têm corpos diferentes. Humanoides e humanos, meio que pessoas no planeta têm dois jeitos muito diferentes de funcionar. Humanoides tendem a ser mais os buscadores do mundo, e eu peço por humanoides em todos os lugares onde eu vou, porque eu adoro lidar com humanoides. Então, e corpos humanoides eles têm um jeito incrível de trocar energias e informações através do toque, que é um universo fenomenal que eu mal posso começar a entrar aqui. Então, aí vai, tinha muito dessa energia.
E parte da mágica do que é criado numa classe de 3 dias de corpo. E na classe avançada de corpo, que também é incrível, uma classe incrível. Então, o corpo dele, os nossos corpos estavam assim completamente contribuindo para a facilidade um do outro nesse voo, tocando ou sem tocar. E foi muito legal, não ter nenhuma significância sobre isso, nenhum, ah, não me toque. Não tinha nada disso. Eu fiquei assim, ah. E foi um lembrete muito legal para mim de que o toque é um presente para os nossos corpos, ou de outra pessoa, ou de nós mesmos. E vulnerabilidade, sim, totalmente. Eu estou disposta a receber de qualquer coisa e de tudo. E então, isso foi muito legal. Nunca aparece como você acha que vai, sabe? Eu fiquei assim, obrigada, cara. Nós não conversamos muito, conversamos um pouco. Mas foi só essa contribuição, sabe? E aquelas 10 horas naquele voo foram tanta facilidade para mim e para o meu corpo, eu fiquei impressionada. E é isso que acontece quando você realmente tem tudo na vida vem com facilidade, alegria e glória. Isso é uma escolha, sabe? Então a Mari diz, você pode falar também sobre os tecidos, como eu falei no começo, e quando nos tocamos. Digo, você pode ir para o tecido do seu corpo, sabe? Tem trabalho corporal, tem massagem, tem S, que é lindo, um lindo trabalho corporal, a síntese energética da encarnação estrutural, é um dos tipos de trabalho corporal que fazemos em Access. Eu amo, amo, amo S. Eu amo fazer S em outros corpos, eu faço, eu brinco com isso com o meu próprio corpo, do jeito que eu posso. Eu não ensino S, eu costumava dar a classe introdutória, mas eu não renovei por um tempo. Eu faço S e eu amo fazer S com corpos. S tem esse jeito de derreter corpos em possibilidades diferentes e derreter tem muitas partes, não partes, mas tem muitos universos em S. E é além do escopo dessa conversa, mas, sabe, confiram classes de S se vocês puderem, ESSE, e sessões, sabe? É muito incrível ser capaz de tocar um corpo ou ser tocado e literalmente ter tanto expandindo ao redor de encarnação energeticamente, também o derretimento do tecido de um jeito em que os nossos corpos, quando você recebe esse, o seu corpo está convidando. Quando eu trabalho nos corpos, eles me mostram aonde ir. Eles me mostram aonde ir. EMT, terapia energética manual, também a Glenna Rice ensina isso. Então, muitas ferramentas. Agora, uma das coisas que eu amo ensinar, que é como trabalhamos com nossos próprios tecidos, é uma classe que eu tenho que se chama de Laboratório da Face. Eu faço às vezes online, faço presencialmente. Vamos fazer uma na Eslovênia em algumas semanas, novembro, algo de novembro. Você pode colocar, Mara, no chat. E eu tenho pedidos de muitas pessoas para fazer online, 11 de novembro na Eslovênia. Então, eu vou fazer uma online também, provavelmente, talvez em dezembro, comecemos. O laboratório da fáscia é uma exploração incrível da nossa fáscia, que é o tecido dos nossos corpos. A fáscia é essa finíssima e extremamente forte membrana que envolve tudo nossos músculos, ela é o nosso tecido conectivo, ela envolve nossos órgãos, nossos ossos. Ah, isso é muito legal. A Alison diz que o laboratório da Face Online mudou a vida dela. Obrigada, isso é muito legal. Estou muito feliz de saber disso. Sim, é incrível como quanto se torna possível quando realmente aprendemos a trabalhar com os nossos próprios corpos e a estrutura dos nossos corpos, o movimento deles, a organização deles, a nossa postura. O laboratório da fáscia tem elementos do Bowspring Movement, que é uma prática de movimento que eu também ensino, que muda tudo.
que é sobre postura, é sobre aprender como realmente mover o seu corpo de um jeito que permite que os seus ossos se reorganizem de um jeito muito mais harmônico. E muitas vezes, quando temos dor ou disfunção nos nossos corpos, é porque os nossos ossos não estão num alinhamento apropriado uns com os outros. Isso causa que os nossos tecidos fiquem endurecidos ou travados e temos dor, mobilidade limitada e coisas assim. Então, quando trabalhamos com a nossa fáscia, o Bowspring Movement trabalha com a fáscia e aprende e faz você aprender como reorganizar as suas fáscias e assim organizar os seus ossos, o seu alinhamento, a sua postura, que reorganiza como você aparece no mundo, que também é parte da classe de se respaldar, é mais da energia, e o laboratório da face é mais sobre o movimento e o trabalho com a face. E que podemos aprender a mudar nossa própria face através do movimento e de autotrabalho corporal. Então, começamos a aprender como podemos nos tocar, que realmente pode derreter, mudar e transformar a sua face e reorganizar a fáscia. A fáscia mantém os ossos no lugar e quando ela está enrijecida, os ossos ficam travados, muitas vezes num lugar que não é o ideal. Nós lubrificamos a fáscia através do movimento, através do trabalho corporal e de energias e começamos a mover isso e começamos a dar para a fáscia uma informação diferente através do movimento e do autotoque e as coisas se reorganizam e os ossos podem mudar para um alinhamento diferente, tudo fica mais harmonioso. E eu amo a combinação da classe de 3 dias de corpo com o laboratório da fáscia, porque os processos corporais permitem que os nossos corpos sejam tão mutáveis e tão adaptáveis e tão fluidos como realmente são. E acrescentar essa parte de saber como mover o seu corpo e saber como trabalhar com o seu próprio corpo e a sua própria face é enorme o que pode mudar. E a intimidade que desenvolvemos com nossos corpos quando aprendemos, quando estamos dispostos a dar toque de qualquer jeito, de outra pessoa, de nós mesmos, que tenha gentileza e carinho e nenhuma agenda, é incrível, seja trabalho corporal ou sexo, ou qualquer tipo de sensualidade, ou só você tocando o seu próprio corpo, ou colocar o seu corpo na terra. Eu amo fazer isso também, me deitar na grama, sabe? Então, tem tantos jeitos que podemos prover nossos corpos com essas experiências lindas e sensuais, e podemos incluir nisso a comida, o movimento, a exploração do que é ter esse lindo corpo. E tem muitos recursos que nós temos que presenteiam aos nossos corpos a alegria da encarnação, a alegria de estar vivo, que eu chamo da criação de viver, em que temos prazer, temos hedonismo, temos uma intensidade que é sobre estar vivo e não sobre estar errado. Tem muitas energias diferentes que são sobre viver com o verdadeiro prazer e muita beleza e presença com nossos corpos e deixar que eles sejam os guias para nos mostrar o que é possível nesse lindo mundo, nesse incrível planeta, com facilidade. Então, esse é um assunto que eu poderia continuar, continuar e continuar. E... Ah, Nádia, muito obrigada. Ela disse uma das coisas gostosas que você representa é como ser íntima com o corpo. Sim, eu amo ter intimidade com o meu próprio corpo. E isso, a maioria das pessoas pensa, ah, masturbação, sabe? E se masturbação? Digo, masturbação é incrível. Mas e se você pudesse se masturbar enquanto você come, quando você caminha, sabe? Agora, enquanto eu estou sentada aqui, eu estou desfrutando do meu corpo e da vibração da minha voz, da minha bunda na cadeira, sabe? Eu estou sentada
numa postura de bowspring, as minhas costelas estão abertas, expandidas, a minha cabeça está flutuando. Tem todas essas coisas que podemos aprender, e os nossos corpos podem nos mostrar. E estamos assim, sim, eu vivo a cada dia realmente com. Ei, coisa incrível! Como eu vou cuidar de você hoje? Como você pode cuidar de mim hoje? Como podemos criar juntos hoje? E isso, é um presente enorme. Nossos corpos são um presente enorme. A maioria das pessoas anda pelo mundo sem nem querer ter um corpo. Elas nem sabem que tem um corpo. Eu diria, sabe, muito do mundo nem sabe que tem corpos. Essa coisa aqui que eu tenho que controlar. E cuidar do seu corpo nessa realidade é comer certo e fazer exercícios. E ok, isso é meio entediante. E se você tivesse sem corpo, o que você deseja, o que você quer? O que eu posso presentear para você? Que escolhas eu posso fazer para você? Para nutrir você e para dar prazer, vitalidade, além de nada que eu já tenha considerado antes. E sim, a diferença entre reparar no que está errado com o seu corpo e reparar no que é maravilhoso sobre o seu corpo. E mesmo que você ache que tem coisas erradas para você, isso até é isso. No seu corpo, isso até é isso for maravilhoso. O seu corpo mostra para você muitas coisas, nossos corpos nos mostram muitas coisas e às vezes usam dor ou doença ou disfunção para chamar nossa atenção. Ok, legal. Esse é um dos jeitos do seu corpo se comunicar com você. Se você for para a pergunta e você se perguntar, me pergunta do que se trata isso, o que mais eu posso ser que é diferente, o que eu posso escolher que é diferente. Corpo, o que você está pedindo? Me mostre. E todas essas coisas abrem universos para ter uma realidade muito diferente com encarnação e cuidar do nosso corpo para ele poder também cuidar de nós. Então, muitos universos para explorar e eu vou fazer algumas classes de corpo chegando. Eu tenho algumas coisas chegando online, também presencialmente. Em Boulder, eu tenho uma casa nova que eu estou me mudando semana que vem. E é nessa terra incrível, que é tão espaçosa e linda e convidativa, e a terra está assim, por favor, venha e traga os corpos. Então, vamos fazer uma classe de corpo ali, começando no Halloween, 31 de outubro. Então, uma semana de sexta-feira, e eu vou colocar fotos no Facebook. E, sabe, onde quer que você esteja no mundo, você ainda consegue chegar. Você tem 9 dias para chegar aqui. Então, isso vai ser incrível. E aí eu vou para a Eslovênia. A terra lá realmente tem me chamado. E então vamos fazer uma classe de corpo lá em novembro, 9, 10, 8, 9, 10, alguma coisa assim. E eu vou fazer uma classe introdutória de se respaldando na noite anterior e o laboratório da fáscia depois. E o Denri vai fazer uma classe de avançada de corpo em Veneza depois disso. Então, se você tem os pré-requisitos para isso, isso vai ser incrível. E aí, eu tenho algumas coisas online, então, começando na sexta-feira, eu acho. Eu vou fazer uma classe. A minha nova casa é em Boulder, Colorado. É aqui, é só um pouco para o leste. Começando na sexta, eu vou fazer uma chamada Beleza e o seu corpo. E realmente incluir o seu corpo na exploração e criação e busca e escolha de beleza, prazer, hedonismo. Eu mal posso esperar para isso. E em dezembro eu vou fazer online uma classe Corpo Mostre-me, que é uma classe muito legal que eu faço. O assunto é como confiar em você. Corpo, mostre-me como confiar em você. E vão ser 8 chamadas e inclui 2 sessões particulares comigo. É limitado a 8 pessoas, então não é uma classe enorme, é íntima e realmente mergulhamos profundamente nessa classe. E como eu posso desfrutar de andar pela natureza sem ser picada por mosquitos? Peça para o seu corpo ser o próprio repelente de mosquitos. Eu faço muito isso. E ei, sabe, você pode usar um repelente de mosquitos também. O meu marido faz esse lindo repelente de mosquitos, são todos os tipos de óleos essenciais
E não está à venda online, nada assim, mas só como uma possibilidade, sabe? Ele estava assim, eu quero encontrar algo que não seja químico e que realmente funcione. Então ele começou a pesquisar que óleos ele podia usar e ele colocou azeite nessa fórmula. É incrível, você pode brincar com isso. Às vezes é ótimo usar, sabe? Usar as ferramentas dessa realidade, tipo repelente de mosquitos. Eu sou uma grande fã disso. E essa coisa que ele faz é muito nutritiva para a pele também, então não tem que ser químico. E se você vier até mim em algum momento e quiser um pouco, eu posso ver se ele pode fazer um pouco para você. Então, muitas possibilidades, muitas explorações. E se você gostaria de participar de qualquer uma delas, ou qualquer coisa que o seu corpo esteja pedindo, escolha, sabe? E peça para o seu corpo ajudar você a criar. Se for uma coisa com dinheiro, ah, sim, praga, mais classes de corpo. Eu vou fazer se respaldando em Praga no dia 20 de novembro. Eu também vou fazer uma classe de 3 dias de corpo em Praga em junho, no fim de semana depois do Fundamento Global, uma classe de 3 dias de corpo no Canadá no final de janeiro, provavelmente em Calgary. Ainda estamos organizando um monte de outras classes, mas você pode, ó, entre em heathernichols.com/eventos se você quiser saber mais de tudo isso. E peça para o seu corpo ser o seu parceiro na criação. O que ele pode te mostrar para você? Venha para a Estônia, eu adoraria ir para a Estônia. Vamos conversar. Venha para Toronto. Sim, se você quiser ser minha anfitriã, me mande uma mensagem, mande um e-mail para info@heathernichols.com. Isso vai para mim e para minha equipe. E sim, muito obrigada a todos vocês. E de verdade, se o seu corpo for um presente muito maior do que você consegue até imaginar, e eu me pergunto o que é possível, se você tiver essa intimidade com o seu corpo e estiver disposto a cuidar dele e ter carinho por ele, e o que ele pode contribuir para você e para tudo que você está criando e pedindo. E os nossos corpos são muito poderosos em criação e consciência, além de qualquer coisa que podemos conceber. E eu convido vocês para esse universo e para saber o que isso é para você e para o seu corpo, porque a sua consciência única é o seu maior recurso. Então, eu estou abraçando todos vocês. Muito obrigada e cuidem-se. Tchau por enquanto. Obrigada, tradutores. Tchau.